Olá, bem-vindo ao canal novamente. Hoje nós vamos falar sobre um livro que se chama A Grande Magia, da autora Elizabeth Gilbert. Isso mesmo, a mesma autora de Comer, Rezar e Amar. Você já viu aquele filme? Vem com a gente! O livro foi lançado em 2015, tem 192 páginas. Ele é um livro muito gostoso de ler, muito objetivo, tem capítulos muito curtos e vão contando um pouco da história da Elizabeth, seu processo criativo, a criatividade, amigos delas, referência dela, o que ela lembra sobre isso. É um livro de autoajuda, não vou mentir para você, esse foi meu sentimento, assim, não traz tanto um conteúdo prático, mas traz mais uma questão de mindset e ela vai trocando ideia com você, é como se você estivesse num café, tomando um cafezinho da tarde com ela, com um biscoitinho, e ela vai te contando sobre a história da vida dela e como foi o processo criativo para ela, como ela se inspira, como ela teve coragem, como ela sentiu a permissão para produzir, como ela teve persistência, confiança, né? Então são alguns dos pontos que ela vai traçando durante o livro: coragem, encantamento, permissão, persistência e confiança, e ela vai definindo em cada capítulo com esses temas um pouquinho sobre a criatividade e o processo criativo, fazendo sempre um paralelo com algum artista, alguma pessoa já importante, já notório, para trazer esse conhecimento. Então tem sempre citações, passagens e histórias sobre isso. Eu gostei muito do livro, é um livro muito leve, muito rápido de ler e muito fino, mas não espere um conteúdo denso, espere um bate-papo numa mesa de café com essa autora de Comer, Rezar e Amar. E ela traz, primeiro, eu vou trazer aqui alguns pontos importantes. Então, se você ainda não leu, para o vídeo aqui, leia, depois que terminar, continue daqui para saber mais informações, tá bom? Vão ter um pouquinho de spoilers. Eu vou falar o que eu achei interessante, alguns pontos interessantes no livro. Então vamos começar. Uma primeira metáfora que ela fala e que eu achei muito interessante é essa visualização, né? Ela fala que a ideia são como se fossem raios que ficam sobrevoando em volta dos humanos para achar um humano disponível, receptível e aberto para essa ideia e essa inspiração. Então existem várias ideias voando e se você estiver preparado, se você estiver obstinado, uma palavra que ela usa muito, e com uma bagagem, aquele raio vem para você certeiro, te pega e te traz a inspiração. Então essa metáfora visual que a gente consegue até imaginar, né? Um campo, várias pessoas e aquelas ideias sobrevoando à procura eternamente de um ser humano que ela possa vir e fazer o seu trabalho e ser muito interessante. Eu gostei muito dessa metáfora. E aí ela já faz um contraponto, ela já fala, né, de múltiplas escolhas. O que acontece, né? Você tem uma ideia e aí a outra pessoa, você lança um livro, né? Ela falou que lançou o Comer, Rezar e Amar. E depois que várias pessoas, vários escritores chegaram para ela e falaram: nossa, essa é a história da minha vida. Você contou a história que eu queria contar. E contou primeiro e teve um maior sucesso. Depois Julia Roberts fez o filme. E é sempre isso, ela fala que as ideias estão sobrevoando. E se você pegar, você pegou. E a outra pessoa, que de repente tem até o mesmo background, né? Morou numa cidade interior, depois foi para uma cidade grande, e aí depois fez uma faculdade X e teve uma experiência de vida Y. Às vezes muito parecida com a sua, mas a pessoa não pegou esse raio, ela não pegou essa ideia que vinha, ela não estava preparada, obstinada e aberta e receptiva para aquela ideia. Então, com certeza, vão vir ideias iguais, vão vir né, inspirações parecidas, porque a ideia ela fica tentando entrar, ela fica tentando te atacar, como se fosse um raio. Vão lá você, vão lá você, vão lá você. Se eu não conseguiu, não consegui. Vai ter, de repente, uma, duas pessoas que vão fazer com que aquela ideia, né, tenha vida, né? E é isso que é importante. Outra coisa que ela falou
E aí outra imagem mental, acho legal nesse livro que ela traz várias imagens, metáforas, histórias, né, para contextualizar e exemplificar o que ela está falando. Ela fala quando você está no aeroporto, né, você tem um destino, você quer chegar num local e aí você está atrasado, você está correndo para chegar lá no gate, no portão, e aí você passa por aquela esteira, né, que é horizontal. Então você vai com a sua mala e você está naquela esteira, mas você está correndo com a sua mala e vai puxando. Então ela fala, você tem um prazo, você tem um tempo, você tem um destino que você quer chegar, você não sabe se você vai conseguir chegar, você tá cheio de mala, tá cheio de bagagem, um paralelo com as experiências, né? E você tá correndo. E também tem um paralelo aí com aquela esteira rolante, você também tem uma força exterior te empurrando para chegar naquele seu destino, né? Naquela sua inspiração, na realização da sua inspiração. Então ela traz essa imagem também do aeroporto, da esteira, das bagagens para você. Você tem que estar com sua bagagem feita, preparada, tudo lá dentro, né? E você tem que ter um prazo, você tem que saber onde você quer chegar. Se você vai chegar no aeroporto, vai para onde, né? E entra naquela esteira, né? Alguma coisa externa, uma força externa te falando, vai, eu tô aqui. Você tá correndo, mas eu tô aqui também te ajudando, vai. Então isso é muito interessante, essas figuras e metáforas mentais que ela traz no livro. Um terceiro ponto muito legal que ela coloca é a diferença entre você pensar que você é um gênio e você ter um gênio. Ela fala que na Grécia, né, e em Roma também, o pensamento é que você tem um gênio dentro de você e não que você, com várias habilidades, né, que você é um gênio, que você se torna um gênio. Então isso te ajuda, é uma diferença muito pequena, né? É um detalhe muito pequeno, mas isso te ajuda no seguinte, quando você pensa que eu tenho um gênio e você fracassa, o gênio não estava com você, eu não estava atento a você naquele momento. E quando você tem um sucesso, não é você, você tem que agradecer. Você tem que falar muito obrigada, gênio, por ter estado completamente dentro de mim e perto de mim para a execução disso. Então, tira essa questão do ego, né, no caso de um sucesso, e tira esse martírio do fracasso, no caso, né, de alguma coisa não dar certo. Então, esse é um subterfúgio, é uma pequena diferença de ter um gênio dentro de si, que eles chamam de eudaimonion, que você ter um daimon dentro de você, né, e não você ser um gênio. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que ela coloca de interessante são várias passagens falando sobre vários, né? Ela fala de Einstein, ela fala de vários outros escritores, poetas, Walt Whitman. Então ela vai trazendo passagens. Walt Whitman fala, tipo, supere os livros da escola, seja mais do que isso, busque mais do que tá ali para você fazer. Né? Ela fala que tem um amigo dela que falou, nossa, parece que na criatividade, e aí pensa na cultura americana, né? Vamos fazer um paralelo com a cultura americana. Lembra aqueles filmes de high school? E um amigo dela falou com ela, parece que a criatividade é aquela menina popular naquele colégio de high school, né, americano, e que você tá afim dela, você vai lá tentar falar com ela e ela é super cotada, tá todo mundo querendo chegar perto dela, conversar, falar, e ela não te trata bem, e no dia que você consegue chegar perto dela, ela ainda te dá, sei lá, uma patada ou um gelo, e que você é até ridicularizado por isso, um pessoal da escola, e aí depois ela fica com o cara que joga melhor o futebol da escola e ganha lá o troféu de melhor jogador, e ele contando isso pra ela, e ele falando, essa criatividade é cruel como essa garota, né, que ela te olha de cima pra baixo, ela não te valoriza, ela nem te escuta, ela é cruel com você. E aí ela fala assim, tá, mas se você acha que a criatividade é assim,
que você vai fazer? Você que quer ser escritor, por exemplo, você vai deixar essa garota de high school para lá? Você vai deixar o seu sonho para lá? Ou o que você vai fazer? E ele responde, não, eu vou ser escritor. Não tem jeito, né? Porque você vai ser escritor. Independente se a criatividade é cruel, ela faz esse paralelo, né? Lembrando desse amigo, mas não importa, não importa. Você vai ser escritor depois, você vai ser pintor, poeta, você vai ser músico, porque por mais que a criatividade seja cruel, por mais que isso possa acontecer, né? É aí que o artista dá significado, né, à sua vida. Então, ela coloca esses pontos muito importantes sobre a criatividade e experiência dela, né? Ela conta também que ela nunca foi inteiramente escritora, ela teve sempre vários, muito empregos, né? Um ou dois ao mesmo tempo, e mesmo assim ainda escrevia. E que ela mandava lá os textos, os contos, as crônicas, os textos delas, né, para as revistas, para serem publicados. Aí recebia feedbacks, muitas vezes, pelo que ela descreveu aqui no livro, muito cruéis, né? O cara falando, não, larga isso que você não tem jeito, escreve muito mal, tipo, não vamos considerar isso. Ou ela comentando quando ela finalmente conseguiu colocar um texto dela sobre uma experiência que ela teve no Esquire, que é uma revista bem renomada nos Estados Unidos, e aí ia sair numa publicação, e o cara falou com ela, olha, a gente teve uma dificuldade financeira, a gente teve cortes aí, né, de patrocinadores, então a gente te sugere ou tirar, né, e colocar em uma outra edição, o que ela fala que se ela tivesse escolhido isso, nunca ia ter feito, na verdade, e foi com essa publicação dessa história que ela conheceu a agente literária dela, que depois ajudou ela a publicar Comer, Rezar e Amar. Então depois ela conta como é que tá tudo muito entremeado, né, tá tudo muito conectado. E ele falou assim, ou você deixa para uma próxima edição, quem sabe sai, ou você diminui o seu texto em 30%. Eram 10 páginas de texto de uma crônica que ela tinha escrito, e ela falou, como é que eu vou reduzir isso? Ela falou que ficou 6 meses escrevendo essas 10 páginas, que nenhuma palavra poderia ser tirada dali, porque ela foi desenvolvida com aquilo, cada palavra foi pensada, e aí ela falou, não, então eu vou reduzir 30% porque eu quero essa oportunidade, né? É importante para mim estar nessa revista, né? Nesse momento. E, de repente, se eu não estiver agora, quem sabe, né? Quando eu vou estar. Então, ela reduziu e isso abriu oportunidades para ela no futuro. Não posso deixar de mencionar alguns pontos que ela toca e que são bem interessantes. Ela toca a questão de autenticidade e originalidade. Que é muito legal. Ela toca a questão do que o que te faz feliz na vida, o que você quer fazer na vida. Na verdade, a grande pergunta seria o que você é capaz, né, de suportar pelo aquilo que você quer fazer na vida, né? Ela faz um paralelo com o Mark Manson, que é o escritor daquele a Sutil Arte de Dar o Foda-se. Eu acho que é esse o nome desse livro. E ele fala que você tem que escolher qual é o sabor do sanduíche de merda que você quer comer, porque com tudo na vida, né, que você quer, vai vir algum downside, né, vai vir alguma coisa negativa para você também viver junto, e você tem que saber o que você é capaz de suportar, mais do que o que você quer ser feliz ou se realizar. Ela fala também do termo da arrogância do pertencimento do poeta David Whyte, em que ele fala que você tem que saber aonde você pertence, o que você quer, o que você representa para a arte, o que ela representa para você correr os riscos necessários para isso. Então essa foi uma questão muito interessante. Outra coisa que ela fala é que você tem que estar sexy para a arte. Você tem que se apresentar de uma maneira sexy, porque se a arte chegar na sua casa, aquela inspiração, aquele raio, chegar na sua casa, te ver de cabelo, né, todo desgrenhado, pijamão, aquela motivação zero, aquela coisa deitada no sofá já do final de semana,
como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai chegar lá no raio de inspiração em você? Então ela fala que a arte se apresenta de maneira sexy para você. Ela te dá dicas, ela cria coincidências. E o que você vai trazer para ela? Traga também um eu sexy seu. Ela faz um paralelo que eu não sei se eu concordo muito, mas ela fala, trata a arte como se fosse um amante, né? Tipo, você tá trabalhando, você tem família, tem casa, mas para você sair ali 10 minutos com um amante, fazer alguma coisa, você vai dar seu jeito, você vai priorizar, você vai se arrumar toda e você vai fazer acontecer aqueles 10 minutos, porque aquilo é importante, ou aquilo te dá um entendeu? E ela fala, trata como um amante. Eu não sei se funciona para você, eu prefiro pensar não ter um amante, ser fiel, mas eu acho que esse sentimento, né, que a gente vê em vários filmes, vários outros locais, de você fazer acontecer, de você querer aquilo, e nem que seja 10 minutos para encontrar alguém que você ama, que você gosta, você vai lá e faz, né? Então ela traz esse paralelo do amante e tratar a arte de uma forma sexy. Outra coisa que ela fala é que não pense que as pessoas estejam falando e pensando tanto em você, porque na verdade elas não estão. Uns 20, 30, 40 anos a gente ainda acha que as pessoas estão pensando, né? E a gente está preocupado com o que as pessoas estão pensando da gente, né? Estão achando do que a gente está achando, do que a gente está querendo, do que a gente está fazendo, e a gente se pauta com isso. E ela falou que 40, 50 anos a gente já fala assim, não importa, vou fazer o que eu quero. E aí depois, mais tarde ainda, que pena, que é muitas vezes mais tarde ainda, 70, 80 anos, a gente tem certeza que ninguém estava nem aí pra gente, porque na verdade as pessoas estão preocupadas com o próprio umbigo e não estão preocupadas com a gente. As pessoas estão preocupadas com seus próprios problemas, com suas próprias questões, com o seu próprio corpo, com a sua própria mente, com a sua própria história de vida. E o momento que ela se preocupa com a gente é muito pequeno. Então as pessoas, elas estão, assim, absortas nelas mesmas. E você é um detalhe que passa ali um dia, ela fala uma coisa ou outra, mas não se preocupe. E não espere até 80 anos para você ter certeza que realmente ninguém está interessado em você. Então esse é um outro ponto que ela coloca. Bem, esses foram uns pontozinhos da Elizabeth Gilbert no livro A Grande Magia sobre Criatividade. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam o livro, é muito interessante, lembra do cafezinho na hora. Me fala aqui o que você achou, sua opinião, o que você achou da escrita da Elizabeth Gilbert, se esse livro te trouxe alguma coisa positiva. Divide aqui comigo sua opinião, vamos trocar, vamos fazer desses vídeos algo vivo. Eu conto com você e te vejo no próximo livro. Muito obrigada!